cinegrafista dá o sinal aí. Bom, prazer, eu sou o Rafael. Bom dia, tudo bem, Luan? Bom dia, sou Matheus Ricardo Clipe. Tudo bem, Matheus? Bom dia, meu nome é Eric Rodrigues. Opa, beleza? E o cinegrafista quem que é? Bom dia, meu nome é Lucas Ricardo Clipe. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado. Esse é o meu local de trabalho. Aqui a gente desenvolve alguns projetos, né? Também temos a parte que cuida do serviço público da prefeitura. Temos clientes particulares também, né? Além de uma empresa que eu também presto serviço aqui em Luisiana e outras empresas que eu presto serviço em outros municípios. Tá? Agradeço a vinda de vocês aqui hoje e estou à disposição para responder as perguntas que vocês precisarem. Então, a gente agradece, né, você estar dando parte do seu tempo para poder ajudar a gente nesse trabalho. Então a gente vai fazer algumas perguntas e a gente quer que você responda do jeito que você conseguir. Primeira pergunta: o que fez você escolher essa profissão de engenheiro civil? Engenharia civil veio, na verdade, de vontade de ser um cientista. Eu queria ser cientista. Então, meu padrinho, quando eu era criancinha, ainda 4 anos de idade, fez aquela pergunta nobre, né? O que você quer ser quando crescer? Eu falei, cientista. Né? E não tentei ser cientista, mas o meio que apareceu para mim foi engenharia. Né? Eu trabalhei aqui com o Dr. Hélio Rodrigues de Matos, engenheiro civil, que fez parte aqui da CONCAN, e o mestre de obras, o senhor Luiz Pereira, que foi um grande professor meu também. Né? Então, com 14 anos de idade, eu já estava na prefeitura, no meu primeiro trabalho formal, né? E tomei graça, né? Eu tomei gosto, achei bonito o jeito que eles trabalhavam e a seriedade com que eles tratavam os assuntos, né? Que a sociedade sempre precisa. Então, depois eu me formei, fui para São Paulo, uma grande cidade, e trabalhei em várias empresas grandes. Então, isso é uma história bem bacana. Minha vida inteira, praticamente, né, mexendo com engenharia civil. Recomendo. Nossa segunda pergunta para você: quais são as principais áreas da atuação dentro da engenharia civil? Que eu atuo? Tá, eu atuo com infraestrutura pesada, né? Rodovias, pontes, túneis. A gente trabalhou bastante com estação de metrô em São Paulo, trabalhando com a Sabesp, né, para tratamento de água em grande volume. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, tinha um tubo de água do tratamento que a gente emitia para a zona leste de São Paulo, que cabia um caminhão dentro, o tamanho do tubo de água. Agora vocês veem isso com pressão, quanto de água que dá. Né? Então, infraestrutura pesada, rodovia, portos, né? Eu estou habilitado, né, a fazer qualquer desses trabalhos. Né? Industrial, barracões, galpões, bases de máquinas, né? Tudo quanto é coisa que seja necessária uma estrutura, eu também estou apto a fazer. Obras industriais e obras residenciais, todo tipo delas também. Né? Então, dentro da engenharia são muitas áreas. Né? A minha área é edificações, tá? E estruturas metálicas e estruturas de madeira, tanto provisórias quanto definitivas. Né? Então a gente tem muitos focos. Na verdade, a engenharia hoje ela pode, né, tratar todo tipo de estrutura, todo tipo de harmonizar, né? Fazer, por exemplo, quando você vê um porto, uma ferrovia e uma rodovia se interligando, a gente chama de multimodal. Para esse multimodal funcionar, você imagina, para um trem descarregar num navio, para um caminhão descarregar num trem, precisa de uma infraestrutura. Então essa infraestrutura, essa ligação dessas estruturas e fazer a coisa funcionar precisa de engenharia, muita engenharia. Terceira pergunta: qual foi o projeto mais desafiador em que você já trabalhou? Se não for falar do biodigestor de hoje, que deu um trabalho danado, a gente passou por uma estação, 2 estações na verdade, Borba Gato e Alto da Boa Vista, no metrô de São Paulo, na linha Lilás, linha 5 Lilás, que foi projetado de um jeito e deu errado. Precisava depois mudar no meio do caminho. Então tinha da superfície para baixo, tinha uma vala que tinha que escavar para fazer a estação. O metrô é tudo subterrâneo, subway, né? Então a gente precisava fazer com que a tuneladora, o minhocão, né, o tatuzão, né, pudesse vir escavando, gerando o túnel e chegar na estação. Só que os tirantes que seguravam as paredes de concreto que continham a terra iam atrapalhar. E esses tirantes tinham até 1000 toneladas de força cada um. E eram uns 30, 40 daqueles para poder tirar. E a gente teve que refazer a estrutura na parte interna para desligar esses tirantes, para a tuneladora não arrebentar todos esses cabos e derrubar. Tinha prédio em volta, pista, Avenida Santo Amaro, muito movimentado em volta. Então um acidente ali poderia ser desastroso, né? Imagina tombar prédio para dentro de uma vala do tamanho do quarteirão desse aqui, é um negócio complicadíssimo, né? Então eu fui o responsável por cadastrar em cada uma das lamelas, das paredes, os aços que tinha,
para eu conseguir perfurar entre eles os chumbadores onde ia ter as chapas, para estroncar uma parede na outra, para a gente conseguir desligar os tirantes para a tuneladora poder chegar. Então, se vocês pesquisarem no YouTube, TBM ou tuneladora, tatuzão, vocês vão ver uma máquina de corte bem grandona, que faz túneis. Se vocês não viram ainda, dá uma pesquisadinha que vocês vão ver. Então, ela tem que chegar na estação. E onde ela chega, ela tem que encontrar uma parede de concreto, mas não pode ter aço. Se tiver aço, cabo de aço, ela vai arrebentar e vai causar um acidente gigantesco, né? Então, eu fui o responsável por cadastrar todos esses aços, liberar um por um. As equipes eram grandes, 3 turnos direto, dia, tarde, noite, né? Então foi um trabalho bem desafiador, né? Tanto que tinha que fazer projeto como que tinha que ir na obra, era bem legal, bem bacana mesmo o negócio, foi um crescimento muito grande. Quarta pergunta: quais softwares ou ferramentas tecnológicas você mais utiliza no dia a dia? Beleza, principalmente o AutoCAD, né? Que é para gerar plantas, né? 2D, 3D, o que precisar. Hoje já tem o Revit também, né? Eu não me especializei em Revit, mas o CAD a gente tem uma ferramenta muito específica, né? Muito precisa para poder gerar pontos, né? Em 2D e 3D, para a gente conseguir fazer as projeções. Usa muito Excel, né? Excel o dia inteiro, a minha calculadora é Excel, faço planilhas, orçamentos. Eu não faço só o projeto, eu tenho que fazer o orçamento também, para aquilo ser viável de ser construído, né? Então a gente precisa estar com essas ferramentas em dia, né? Word tem que usar muito, porque você tem que produzir os textos, garantia de obra, você tem que fazer laudos, tudo é em Word, né? PowerPoint para você poder fazer as apresentações, né? E aí você vai ter ainda para as renderizações, quando você quer fazer uma demonstração mais viva, né? Mais humanizada, então você vai ter SketchUp, você vai ter Lumion, né? Você vai ter o 3D Solid, né? Da Autodesk também, né? Então você vai ter vários programas aí para você fazer a demonstração. E para cálculo nós temos o TQS, o SAP 2000, né? E o Structure. Então são vários programas que a gente faz, que a gente usa, para poder conseguir chegar no efeito um pouco mais rápido, né? Porque todo engenheiro também tem que calcular na mão, é necessário isso, né? Não é toda hora que dá tempo de fazer assim, ok? A nossa quinta pergunta é: como você garante a segurança e qualidade de uma obra? Tem que estar de olho, não tem outro jeito. Tem que ir sempre na obra, se não todo dia, mas a maior parte dos dias do mês. Tem que ter um bom mestre de obras acompanhando, encarregado de confiança, né? A equipe tem que trabalhar muito entrosada, né? Para você poder conseguir confiar naquilo que está sendo feito. Chegou aço na obra, por exemplo, a gente precisa fazer um ensaio, né? O teste do aço. Além da garantia que o fornecedor entrega para a gente também precisa ensaiar. Então, suponhamos, chegou lá 10 toneladas de aço na obra. Eu preciso pegar uma amostra dessas 10 toneladas, ensaiar ela num teste de arrancamento, para ver se ela está rompendo com aquela especificação que foi pedida. Quando eu vou fazer uma concretagem, por exemplo, eu tenho que tirar um corpo de prova, tenho que levar para uma prensa, prensar ele, para ver se o concreto está dando a resistência que foi solicitada também, né? Quando eu faço uma laje, por exemplo, eu vou fazer impermeabilização dela com manta asfáltica, com bicho, com vedaprenho, o que for, eu preciso fazer os testes para verificar se a água não vai baixar, se ela não vai sumir dali. Quando eu faço uma hidráulica, eu preciso testar essa hidráulica, deixar um tempo para ver se não vai vazar. Então, tudo isso são coisas que eu tenho que estar relatando todo dia, com um relatório fotográfico, com um relatório diário de obra. Todos os problemas que acontecem na obra eu tenho que colocar. Por exemplo, se o meu cliente atrasa o pagamento dos funcionários, os funcionários trabalham com deficiência, né, com falta de vontade de ir, isso também prejudica a obra, eu também tenho que relatar isso, né? Quando o fornecedor deixa de entregar material, quando o transportador atrasa, então eu tenho que relatar isso e deixar as garantias feitas, me reunir com o cliente, me reunir com o pessoal operacional da obra, para que eles saibam o que está acontecendo, para a gente reprogramar a obra, para fazer com que ela aconteça o mais correta possível, né? O mais corrigida possível. É assim que a gente consegue. No final da obra, tá, a gente já vai estar com o projeto, ART, memoriais descritivos, memoriais de cálculo, todas as nossas fichas de entrada de obra prontas, todo esse acompanhamento pronto. No final a gente faz o termo de garantia. O termo de garantia é um termo de entrega de obra, né, de conclusão de obra, e a gente acerva isso daí no CREA. O CREA é o nosso Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. A gente acerva esse material para ter documentado que a obra está garantida, né? Se acontecer qualquer coisa depois, suponhamos, aconteça do vizinho escavar mais ou encher a mais, numa coisa que não está calculada, que ele não tenha feito uma fundação para aquilo,
e venha te prejudicar na tua obra, você tem como culpar ele porque aquilo foi documentado antes. Então isso é o tipo de garantia que faz. Suponhamos que você pega um carro teu e bata com o pneu numa pedra e rasgue o pneu na pedra e você leva esse pneu para fazer a solicitação da garantia, eles vão constatar que aquilo não foi um defeito de fabricação, não foi um defeito na construção do pneu, mas foi um acidente que você causou com uma pedra. A mesma coisa é a obra. Então, tudo que for causado numa obra, apareceu uma trinca na obra, tem que ir lá fazer um laudo de patologia para descobrir por que aquilo trincou, se é um defeito na execução ou se é um defeito, uma coisa causada por uma sobrecarga que foi colocada depois. Essa laje que vocês estão em cima dela aqui agora é para 300 kg por metro quadrado. Cada um metro quadrado dela é 300 kg. O que acontece se o cara colocar 1000 kg nesse mesmo metro quadrado? Ela não tem obrigação de suportar, né? Então, se acontecer um acidente por causa disso, o engenheiro tem que ter capacidade de ir lá e questionar e dizer, olha, ele colocou 1000 kg, a laje estourou, mas ele foi e tirou os 1000 kg de novo e não está mais lá. Ele tem que saber por quê, o que aconteceu ali mesmo sem estar vendo o que aconteceu. Então, a garantia é feita dessa forma. A sexta pergunta. Quais são os maiores desafios enfrentados atualmente pelo engenheiro civil no Brasil? O Brasil é um caso sério. Nós temos no Brasil corrupção política, empresarial. Nós temos no Brasil concorrência desleal. Nós temos esses problemas que afetam a engenharia diretamente. Nós temos problemas de empresas que não valorizam os profissionais. Você se forma em engenharia hoje e às vezes a empresa quer te contratar como assistente de alguma coisa, como analista de alguma coisa, não no teu cargo de engenharia, para você usar, usufruir daquelas capacidades que você foi formado para fazer. Com isso toda a sociedade perde, e perde também quando o próprio profissional também não se valoriza. Você não vê um médico operar alguém com um valor abaixo de uma tabela médica ou sem pelo menos também receber o valor que ele cobrou. E dentro da engenharia acontece muito isso. Então, hoje, um desafio muito grande é o respeito, principalmente a si próprio. A pessoa tem que se respeitar. Você está estudando há quantos anos já? Vocês? 10 anos. Vão se formar quando? Daqui a quantos anos? 2. Daqui 2 anos, já serão 12. Aí você vai fazer mais 5 ou 6 anos, depende, depois mais mestrado, pós-graduação, doutorado, se quiser fazer. A tua recomendação técnica, ou a tua sugestão técnica, a pessoa entende como um palpite. Então isso não é respeitar o profissional. O profissional, quando ele orienta a fazer de uma forma, aquilo tem que ser respeitado. Pode sim ser questionado, sem problema nenhum. Podemos questionar o engenheiro, claro que sim. Estou achando que está muito caro, estou achando que está precisando de uma solução mais viável. A obrigação do engenheiro é trabalhar com um tripé: prazo, qualidade e preço. Nenhuma dessas coisas pode fugir à regra. Se tiver muito caro, se tiver muito barato, uma das duas coisas vai perder. Ou vai perder qualidade, certo? Ou vai perder tempo. Porque dá para fazer uma obra com um pedreiro só? Dá. Mas quanto tempo vai demorar? Vai gastar pouco, mas vai demorar quanto tempo? Muito. Dá para fazer uma obra com material de baixa qualidade para economizar material? Dá. A qualidade vai cair, o preço vai cair. Só que o problema de você às vezes ter que refazer esse serviço de novo, não é verdade? E quando o cara quer a coisa com muito pouquíssimo tempo, você tem lá uma obra que você previu fazer em 3, 4 meses, e o cara quer em uma semana. Quanta gente vai ter que trabalhar nessa obra e quanto dinheiro vai ter que pôr para ela conseguir sair? Então uma obra que às vezes era para custar 500 mil vai passar de 1 milhão, porque você tem que enfrentar aquele batalhão de gente, num espaço pequeno de tempo. Acontece isso muito em shoppings, acontece em distribuidoras, porque você imagina hoje, fala uma loja que vende pela internet aí, uma plataforma, um Mercado Livre, Shein, Shopee, Você imagina como é que é os barracões dessas empresas? Você imagina você entrar num barracão lotado de mercadoria, que entra e sai caminhão toda hora, e você tem que entrar com 30, 40 pessoas para fazer uma atividade numa obra dessa? Então é um desafio muito grande hoje. Então você tem que ter uma programação, um cronograma de execução muito bom e tem que ter o respeito ao profissional, com certeza. 7ª pergunta.
como a matemática e a física são aplicados no seu dia a dia? Então, lá se eu saber agora se é latim ou se é grego, né? É sine qua non, sem com o qual não há. Não tem como ter engenharia sem ter matemática e sem ter a física. A física ela vai te falar dos movimentos, né? Vai te falar das reações, de como se comportam, né? As estruturas, como se comportam os ambientes, a temperatura, né? O que você vai instalar tem que estar instalado com conhecimento, né? Do envolto onde ela se aplica. Então a física tem a física está presente, né? Em tudo que a gente está fazendo. A matemática, então, ela é para resolver problemas, né? Então, você fala, problemas de matemática. Por que problemas de matemática? Porque ele tem que te dar velocidade de raciocínio. Tem que fazer você pensar rápido. Se eu te perguntar quanto que é 2 mais 2, você tem que saber a resposta na hora. Quanto que é 2 mais 2? 4. Depende. 2 o quê? Né? 2 grupos de 10 mais 2 grupos de 5 não vai dar 4. Né? E depende da unidade de medida também. 2 quilômetros mais 3 litros dá o quê? Não dá nada. Então, a matemática ela tem que ter fundamentos, tem que saber no que você está pisando. Não é só responder 2 mais 2, perdão, usei uma forma, né, simplificada aí da pergunta, mas o que é matemática? Matemática, então, ela é a união de todas as matérias. Por que se você vai bem em matemática, você vai bem em outras matérias? Porque ela te faz pensar, ela te faz resolver problemas. Quantos tipos de operação existem na matemática? Muitas. Quantos números existem? Infinitos. Né? Então, como é que você trabalha com isso? Quantas jogadas tem no xadrez? Milhares, né, de jogadas. Né? Então, eu sei jogar xadrez. Não, você não sabe. Você sabe algumas partidas, né? Algumas jogadas. Então, a matemática ela é fundamental para desenvolver velocidade de raciocínio. Então, a matemática ajuda no português? Ajuda. A matemática ajuda em história? Ajuda. A matemática ajuda em geografia? Muito. Então, engenharia hoje, sem matemática e sem física, não dá. Mas você tem que também saber português, você tem que saber história, você tem que ter uma noção gigantesca de geografia, ciências, química, enfim, tudo que você aprendeu desde a quinta série, você chegar na quinta série, você tem que aprender um monte de coisa, tudo é importantíssimo. Né? Então, o fundamento, matemática e física, são base, né? Mas o resto você tem que ter tudo também na ponta da língua. Estudar sempre, você não vai parar de estudar nunca, sendo engenheiro civil. Toda hora você está aprendendo uma coisa nova e está sendo perguntado de coisas novas. Né? E você não vai saber a resposta de tudo na hora. Você vai ter que estudar. É o dia inteiro, todos os dias. 8ª pergunta. Como é o trabalho em equipe dentro de uma obra? Não tem como. Se não tiver equipe, não vai. Não dá para fazer nada sozinho. O ajudante é muito importante. O pedreiro, o carpinteiro, o armador, o mestre, todos são importantes. O apontador, aquela pessoa que faz anotações. Quem está tirando foto, né? A gente falou agora há pouco da garantia, né? Então todos são muito importantes e todos têm que estar muito bem entrosados, sabendo exatamente o que vai acontecer naquele dia, porque o próximo dia depende daquele dia ter tido sucesso. Tudo anotado, tudo bem fundamentado, o cliente tem que saber o que está acontecendo na obra todos os dias, e às vezes o cliente não mora nem na mesma cidade, né? Então, quando você vai, por exemplo, aconteceu uma patologia de trincar uma parede, aquilo tem que estar tudo bem marcado, toda a equipe tem que estar fundamentada, tem que ter foto daquilo, tem que ter registro, tem que ter documento. Então, toda a equipe é super importante para poder trabalhar. Não tem como trabalhar sozinho, não dá. Em obra não tem como trabalhar sozinho. Você não pode nem subir uma escada sozinho, você tem uma pessoa embaixo, se aquela escada escorregar e você cair, você se mata ali e não consegue se salvar sozinho. Né? O cinto de segurança, você às vezes prende o cinto, mas você não sabe se está rachado da peça certa. Às vezes aquela viga onde você prendeu o cinto está solta lá na outra ponta, tem que ter um cara junto com você para olhar. Então você tem que cuidar de você e cuidar de quem está ao seu redor também, para não oferecer perigo para ninguém. A construção civil mata muita gente. Então você tem que trabalhar em equipe, um ajudando e olhando se o outro está bem. Certo. 9ª pergunta. Que conselho você daria para quem quer seguir uma carreira na engenharia civil? O mesmo conselho que eu recebi. Vai em frente que tem mercado. Tem mercado. Hoje em dia, você vê um pedreiro está muito bem valorizado, um carpinteiro está muito bem valorizado. Né? A profissão de engenharia teve uma demanda muito grande, teve uma oferta também muito grande, então oferta e demanda se cruzaram e deu uma desvalorizada ali, porque tem bastante gente. Né? Só que o que está acontecendo hoje? Muitos dos que se formaram, principalmente na época da pandemia, que ficou aquele negócio de home office,
ficou o trabalho remoto, relatórios por internet, assinatura de documentos por internet, deixou-se muito de ver o que está acontecendo, de pegar. Então, nas décadas de 50 até 70, você tinha profissionais que eram muito mais práticos, né? Hoje em dia estamos muito na parte virtual. O cara trabalha da casa dele, sem ir na obra, né? Então, acontece muito de você ter pessoas que, vamos falar o quê? Estão um pouco na zona de conforto, né? E não estão querendo ir muito para a área. Então, assim, hoje, se você pegar e se formar em qualquer área que seja, pode ser engenharia, pode ser arquitetura, pode ser agronomia. Então, se você se formar e você se dedicar a aprender realmente o que aquilo ali quer dizer, fazer juntar a teoria com a prática, você vai se destacar no mercado, porque pouca gente gosta de fazer isso. Então, não é que não há bons profissionais, existem sim, mas se você se aperfeiçoar bem mesmo. Há quem goste de dizer que é bom você escolher uma área para você se especializar nela. Eu acho que você tem que saber um pouco de tudo, e sim, se especializar em uma, né, com mais ênfase, mas você tem que saber a parte teórica e tem que saber a parte prática. Como se fosse um advogado. O que adianta conhecer todas as leis, mas na hora de ir lá debater com o júri, com o juiz, para defender o cliente dele, ele não tem coragem de falar. Assim é a gente também. Não adianta você saber desenhar muito bem, saber calcular muito bem e não conseguir expor isso para o profissional que está na obra. Então, vá em frente, estude muito, né? E a vida não é para ser fácil, né? A vida é para ser vivida. Você tem que dormir de noite com a sensação do dever cumprido, né? Quanto mais a sua cabeça doer para resolver alguma coisa, mais você aprendeu com aquela coisa. E isso é o crescimento. Isso é o que faz você ir bem na vida. Essa é a minha última pergunta. Como a sustentabilidade e as novas tecnologias estão mudando a construção civil? Há muito tempo está acontecendo isso, né? Então hoje você tem reflorestamentos, né, para você não ficar derrubando mais madeira para fazer tábua, para fazer viga, para fazer caibro. Não só as obras não deixaram de ser de madeira, mas você usa muita madeira hoje para fazer forma, para fazer escoramento, né, para você poder fazer um aparato ali para ser construída a obra. Né? E essas madeiras hoje elas precisam ter registro de onde foram plantadas e com que data foram cortadas, né? Tem o Sinaflor, tem as licenças, IBAMA, né? Para você saber que aquela reserva, né, de onde foi tirada aquela madeira, está devidamente licenciada e apropriada para a obra. Né? Então, o meio ambiente não é só você cuidar de como você está extraindo o que você tem, mas é não agredir aquilo que tem de conservação. As áreas de conservação, principalmente em Louisiana, são muito bem respeitadas, né? A gente tem muitas áreas de conservação, né? Os proprietários de fazendas, eles respeitam, né? Tem ali os limites, né? Principalmente nas áreas onde tem água. Então, é necessário cuidar disso. E quando você tira um pedaço, você está plantando, por exemplo, soja, para você plantar eucalipto, para você plantar pinos, que são as madeiras que a gente precisa em obra, né? Aquela área ela é registrada, né, como cultivo. Então, ali você pode fazer e pode tirar. Quando eu faço a demolição de uma obra hoje, né, então eu vou reaproveitar aquele material para fazer uma argamassa nova, eu vou reaproveitar aço para fazer peças de aço nova, vou reaproveitar tábuas o máximo possível dentro da própria obra. E dali também ela vai para reciclagem se precisar e vai gerar na indústria outros materiais que também são necessários. Muito pouco se perde hoje da construção civil. Esse escritório que vocês estão vendo é feito em drywall. Ele tem uma estrutura metálica e as placas de gesso acartonado por fora, né? Então é um material bem mais limpo, né? Isso aqui é uma área que foi construída depois, né, da edificação estar pronta, né? O teto também é feito de drywall, a estrutura é metálica, né? Então não se consumiu madeira aqui. Então essa é uma estrutura, é o padrão americano de construir, né? Tem o steel frame e o steel deck, né? Os estilos de construção civil que se usa na América do Norte, né? E na Europa também. Então é um sistema limpo, um sistema rápido, leve, né? Então é um jeito que a gente encontra para poder agredir o mínimo possível ao meio ambiente. Ok, certo. Então a gente agradece de novo por você estar disponibilizando parte do seu tempo para estar ajudando a gente a fazer essa nossa pesquisa. E é isso. Opa, eu que agradeço vocês e fico feliz, né, do interesse de vocês. Espero que entre vocês, né, possa surgir aí mais novos engenheiros, que a sociedade precisa muito. Não só de engenheiro formado, mas de engenheiro para chegar e botar firme para poder desenvolver mesmo, né?
Agradeço vocês, agradeço a escola por essa oportunidade.